Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara Carolina, mais conhecida como Carol. Quero agradecer o convite de estar aqui, poder contar minha história de superação para esse mês Outubro Rosa, né? Que é um mês importante para a gente conscientizar e lembrar da importância da prevenção do câncer de mama. Bom, eu costumo brincar que a minha vida foi colorida de rosa. Vocês já devem imaginar por quê, né? Porque eu tive um câncer de mama. Muitas pessoas sabem que eu já tive um câncer de mama, mas o que poucas pessoas sabem é que esse, infelizmente, foi o terceiro câncer que eu tive. Minha história começa em 99, quando eu tinha 19 anos. Foi aí que eu descobri meu primeiro diagnóstico de câncer, que foi um linfoma no pescoço. Tem uma leve cicatriz aqui. E aí foi quando a minha vida mudou, né? Eu era muito jovem, descobrindo um câncer com 19 anos, numa época em que 20 anos atrás, vocês imaginam, era muito raro a pessoa que tivesse se curado, era mais comum que as pessoas viessem a falecer, viessem a óbito, né? Mas aquela época foi uma época bem difícil para mim enfrentar tudo, ainda muito jovem. Bom, quando você tá na flor da idade, você quer viver, você quer curtir, né? Então não faz parte da rotina de um jovem, a rotina hospitalar e quimioterapia, não é? Uma coisa que foi muito chato para eu enfrentar nessa época é que, ao mesmo tempo em que eu iniciava esse tratamento, começando a conhecer esse universo de paciente oncológico, ao mesmo tempo em que eu iniciava o meu tratamento, estava iniciando uma novela, né, em que a Carolina Dickman, ela raspava a cabeça na novela, tinha uma leucemia, estava tratando uma leucemia. E eu, na vida real, estava tratando um linfoma também, tendo a perda dos meus cabelos e enfrentando quimioterapia. E o que foi ruim foi a associação que as pessoas fizeram, né, da personagem que elas assistiam na TV e com a minha vida. Algumas chegavam a vir falar comigo já em tom de se despedir, em tom de despedida, não acreditando na minha recuperação, não acreditando na minha cura. Isso fez muito mal para mim na época. Era muito triste, eu não gostava porque eu me sentia forte, eu me sentia capaz de vencer essa briga. Em nenhum momento eu pensei que eu viesse a falecer. Então era bem chato alguns comentários do tipo como: ah, você está em estado terminal, ah, você vai morrer, sabe? As pessoas falam coisas que não agregam, tá? Eu entendo porque muitas pessoas já tiveram uma pessoa próxima, né, um parente ou alguém que passou pelo tratamento de câncer e não venceu, mas não era positivo o contato que eu tinha, né? Era sempre em relação a esse estigma ligado à morte, né? Uma doença cheia de tabus. Então as pessoas não sabem muito o que dizer, né? Então acabam dizendo coisas que não colaboram com a nossa recuperação. Fazia quimioterapia num dia, passava mal uma semana, às vezes duas, e aí aos poucos ia me recuperando e eu tinha muita vontade de viver e quando eu me sentia melhor, eu ia pra balada, eu curtia, eu dançava. Tava na flor da idade e gostava de fazer coisas que uma jovem normal da minha idade fazia, que era estar com os amigos e curtir, dançar, ouvir música. E deu tudo certo, graças a Deus. Eu passei por 18 sessões de quimioterapia nessa época e 20 sessões de radioterapia.
durante esse universo, né, essa vivência nesse universo oncológico, antes da gente iniciar o tratamento, é feita uma varredura no nosso corpo. Então, de exames, né, uma bateria longa de exames para detectar qualquer outro foco da doença, né? Porque eles não podem começar um tratamento e descobrir que você tem câncer em outro lugar, né? Então eu tive que fazer exames bem detalhados, todo tipo de exame, ressonância, PET scan, tomografia, ultrassom, densitometria óssea. Entre esses, os que foram mais doloridos é um que você tira o líquor assim da espinha e um que você tira uma lasca do osso aqui do cóccix, é uma lasca mesmo, é com anestesia local, esse é bem dolorido mesmo. E para mim a rádio teve também consequências. Muita gente não sabe o que é radioterapia. A radioterapia ela é uma incidência de luz muito forte. É como se fosse um raio-x local, né? Eu fui irradiada nessa região, em parte da minha cabeça, e fiz o manto. Foram 20 sessões. E não é dolorido. Na hora você tem aquela incidência de luz no seu corpo por alguns minutos, mas foram todos os dias. Aí com o tempo eu cheguei a ficar com o meu pescoço todo queimado, essa parte toda queimada, axilas, minhas axilas ficaram em carne viva. Durante esse tratamento eu tive que fazer uma pausa para poder me recuperar porque estava muito dolorido. E tive minha alta com 22 anos. Eu me lembro até hoje que eu fui receber a alta depois do tratamento, tive uma resposta completa do tratamento. E a minha médica me deu alta no dia 28 de março de 2002, quando eu completava 22 anos de idade. E eu lembro desse dia até hoje. Comemorei, fiz uma festinha, uma baladinha com os amigos e foi muito bom. Eu nunca imaginei que eu tivesse um câncer na vida, muito menos 3. Então, quando 2012, eu já tinha casado, eu já tinha filha. A minha filha tinha 4 anos de idade, a Larissa. Em 2012, eu já vinha fazendo acompanhamento de tireoide, dos hormônios da tireoide. E chegou no momento em que a gente descobriu algo suspeito. Então eu tive que fazer a extração da tireoide para confirmar se eu tinha ou não câncer na tireoide. Então quando eu fiz a extração da tireoide, a tireoidectomia, foi confirmado que eu tinha o carcinoma papilífero. E o tratamento foi bem mais leve, sabe, gente? Eu costumo dizer que é mamão com açúcar passar pelo tratamento do câncer da tireoide. Não tirando a importância que ele tem e os cuidados que precisa ter. Mas como eu já conheci tratamentos mais agressivos, eu posso dizer com propriedade de que é um tratamento bem simples. Não é por meio de quimioterapia. O tratamento ele é a própria cirurgia e um comprimido de iodo, chama iodoterapia, para matar qualquer outra célula que esteja no nosso organismo. No meu caso, o inconveniente desse tratamento foi de ter que ficar isolada no hospital, porque é uma radiação muito forte, é muita radiação. Eu fiquei 3 dias no hospital, isolada, completamente isolada, até que os níveis de radiação do meu corpo baixassem, que eu pudesse ter alta para poder sair do hospital. E quando eu saí do hospital, eu ainda precisei ficar 2 dias num hotel, porque a radiação ela é tão grande no corpo que eu não poderia ter contato com as pessoas por mais de 1 hora, porque essa região principalmente que foi irradiada pudesse prejudicar outras pessoas, inclusive a minha filha, que era menor de 4 anos, eu não pude ter contato com ela. Eu lembro de vê-la de longe e falar, não chega perto da mamãe, a mamãe está com piolho, né? Só porque 4 anos você não consegue explicar muita coisa, né?
Então a gente brincava assim. Então a parte mais dolorida do tratamento da iodoterapia foi o isolamento. Não é um tratamento que derruba cabelo. Então ele é indolor. Você pode ficar com parte do seu paladar prejudicado por um tempo. As suas cordas vocais também por causa da cirurgia. Mas é bem menos agressivo do que os outros, né? E aí eu até me questionei e perguntei por que será de novo, né? Por que será de novo, poxa vida, né? O que que tá acontecendo comigo, né? E uma das médicas chegou a dar a seguinte resposta para mim. Ela acreditava que esse segundo câncer tinha vindo por conta do primeiro, um brinde do primeiro câncer que eu tive por conta da alta exposição à radiação. A radioterapia teria me prejudicado e veio a desenvolver um segundo câncer. Bom, um câncer de mama nunca passou pela minha cabeça. Aliás, eu posso dizer que eu tinha convicção total de que eu nunca teria um câncer de mama. E acho que por ter acompanhado as minhas tias e saber que é uma doença bem agressiva e que agride não só a saúde, mas também a parte estética, a parte psicológica, era algo que não passava na minha cabeça. Lógico, ninguém planeja ter um câncer de mama. Mas eu tinha a convicção de que isso não aconteceria comigo. Eu tive o meu filho Leonardo em 2017, eu amamentei bastante. O Ministério da Saúde incentiva para que a gente amamente, para diminuir também o risco de câncer de mama. Então, não era algo que passava pela minha cabeça. Até que eu estava em 2019, eu tinha feito uma transição muito boa assim na minha vida. Eu estava vendendo saúde, eu estava assim no auge da minha vida em todos os aspectos. Na minha vida pessoal estava tudo maravilhoso. Profissionalmente, vida pessoal, saúde, disposição, tava tudo ótimo. E eu tava cuidando muito da minha saúde, tava fazendo acompanhamento com um nutricionista, eu tava fazendo exercícios físicos com personal trainer. Encontrei um colega que trabalhou comigo, professor, que começou a me dar treinos de corrida. A corrida é o meu esporte favorito. Eu já praticava corrida, eu já tinha participado de corridas antes, eu já tinha corrido uma meia maratona. E aí em 2019 eu estava me preparando para correr uma maratona inteira para comemorar o meu aniversário de 40 anos, que foi em 2020. E eu vinha muito dedicada às rotinas de treino, fazendo tudo direitinho, porque eu pensei, poxa, eu corri meia maratona sozinha, com essa equipe toda, né, nutricionista personal de corrida, com essa equipe toda eu consigo fácil, né, correr uma maratona. E vim treinando para isso. E eu já dividia os meus treinos, era algo que eu gostava bastante de fazer para motivar as pessoas. Exercícios físicos é algo muito benéfico na nossa vida, então eu dividia querendo mostrar de que a gente precisa ter vontade para fazer, né, e acontecer. Então eu dividia os meus treinos de corrida, dividia os meus treinos de exercícios físicos, dividia a minha alimentação, tudo para tentar motivar as pessoas a se cuidarem mais. Até que depois de um dia de treino, eu fui tomar banho e eu estava me lavando os meus seios e eu senti um nódulo, né, um caroço na mama esquerda. E era grande e eu gelei na hora, né? Quem já teve caroços no corpo, pelo corpo, né? Nunca vai ficar em paz quando encontrar um caroço. Vai sempre ficar com um grilo, né? E eu fiquei grilada, mas não quis ficar pondo muita pilha, porque eu imaginei, poxa, isso pode ter sido da amamentação, algum resquício de leite que ficou. Algo assim, era uma esperança que eu tinha. Tentei tirar isso da minha cabeça, mas eu sabia que era algo que eu precisava ir atrás. Também porque desde que eu engravidei eu não fiz os meus exames de acompanhamento.
Eu não tinha, depois que meu filho nasceu, eu não cheguei, depois da gravidez eu não cheguei a fazer meu check-up de exames ginecológicos e tal. E aí eu fui direto para uma mastologista. Eu não fui para ginecologista, eu fui direto numa mastologista, porque eu fiquei muito assustada, fiquei bem preocupada. O que pode ser isso, né? E pensando no meu histórico, eu precisava, né, de uma resposta urgente, né, de saber o que estava acontecendo e ficar tranquila de que não era nada. E essa mastologista, ela foi maravilhosa na minha vida, ela foi muito boa, porque ela foi muito rápida e objetiva. E eu saí do consultório já com guias de exame, de mamografia, ultrassom de mama e a biópsia. Eu já saí de lá com pedido de biópsia, por causa do meu histórico. E então, finalzinho de maio, eu tive a confirmação do diagnóstico de câncer de mama. HER2 positivo, BRAF 3, luminal B. Esse é um termo técnico, mas é que a gente se habitua a esses termos, né? A gente começa a fazer parte desse universo oncológico e começa a entender bastante das coisas, né? Quando eu peguei o exame, eu não ia ter paciência para esperar levar para minha médica, porque ia ser uma semana. Já esperei bastante para sair o resultado e quando saiu o resultado eu abri. E foi a pior coisa que eu fiz. Gente, não façam isso, não façam isso. Eu achei que eu seria capaz de interpretar o exame. E aí, quando eu vi, na verdade, eu não quis entender direito o que estava escrito lá e saí contando para as pessoas. Falei para minhas amigas, falei para minha cunhada, falei para o meu marido, de que não era nada. Mas aquilo ainda não tava, eu não tava em paz com aquilo. Porque eu sabia que tinha alguma coisinha errada, tinha, né? E aí eu peguei e fui olhar na internet. E quando eu tava no trabalho, eu olhei na internet e aí eu vi que realmente eu tinha algum problema ali. Então eu liguei imediatamente para minha médica e pedi para a secretária dela, olha, passa esse resultado para a doutora Elza e eu quero que ela me ligue urgente para me explicar o que é isso. E quando ela me ligou para dizer, ela falou assim: olha, Bárbara, você tem um câncer de mama. E eu, poxa vida, doutora, como assim? Caramba, não é possível, terceira vez. Não é sério, eu não acredito nisso. E ela, para me consolar, ela disse: agradeça. Agradeça por ter um câncer de mama. E nossa, por que eu vou agradecer? Como assim? Como eu consigo agradecer ter um câncer de mama? E aí depois que eu entendi, porque ela disse: agradeça ter um câncer de mama, porque o câncer de mama é a doença mais estudada no mundo. É uma doença que tem muito tratamento. O câncer de mama tem muito tratamento. Então você precisa confiar, você vai ficar bem. E vem me ver, a gente conversa melhor. A doutora Elza foi a médica que me atendeu pela primeira vez quando eu me tratei do linfoma. Ela foi muito boa pra mim, mas no final do câncer de mama eu acabei indo me tratar no AC Camargo. O meu mastologista era do hospital, então resolvi fazer tudo lá. Aí me veio muitas coisas na cabeça. Por que eu, né? Por que de novo eu? Mas como eu tinha 2 filhos, eu não podia desanimar. Eu tinha que acreditar mais ainda, né? De que eu seria capaz de ficar bem. Eu tive que fazer novamente aquela varredura toda de exames. Cheguei aí para oncogenética e graças a Deus foi descartado. Não é genético. O tipo de câncer que eu tenho não é genético. Graças a Deus, o que já é uma grande vitória, porque assim eu fico mais tranquila em relação aos meus filhos. Mas, por que de novo, né? Foram 4 médicos que falaram que acreditam que eu tenha desenvolvido esse terceiro câncer também por causa da radiação, a exposição que eu fui submetida na primeira vez que eu fiz radioterapia lá atrás. Então, era um outro brinde que eu recebia por conta daquele tratamento.
Mas vamos pensar assim, era o tratamento que tinha naquela época. Eu consigo me tratar, mas acabo tendo outras consequências. Mas era o tratamento que tinha na época. Hoje em dia o protocolo de linfoma é outro, a pessoa é menos irradiada, ou seja, vai ter menos consequência. Mas era o tratamento que tinha na época, então não adianta a gente se revoltar e nada, tem que se conformar e bola pra frente. Bom, e aí eu estava em 2019 e iniciei a quimioterapia de novo em setembro. O que foi muito delicado foi como explicar para minha filha. O que eu procurei fazer para quebrar um gelo? Um certo dia eu pedi para ela prendi meu cabelo e falei, filha, passa a tesoura. Aí ela começou a rir, como assim, mãe? Eu falei, filha, meu cabelo vai cair, então eu quero que caia pelas suas mãos, me ajuda aí. Para tentar ser uma coisa menos pesada, né? Porque de pesado já ia ter o tratamento. E aí ela cortou pra mim, aí depois ela pediu pra ela raspar, ela raspou um pouquinho. Então eu fui conversando muito aos poucos e durante essa parte mais difícil assim do tratamento, eu fui buscando alternativas para ainda assim manter a minha positividade, a manter o meu alto astral, né? Sempre tentando enxergar do pior ainda uma coisa boa. Justamente pelos meus filhos eu fiz isso, principalmente por eles. Acho que eu consegui fazer isso muito bem. Porque eu sempre estava positiva, eu sempre estava procurando sorrir. Lógico que tinha dias que era pior, era difícil. Eu tive os meus dias ruins, eu tive os dias péssimos, eu tive os dias pior do que péssimos, sabe? Mas eu fui prestando muita atenção ao meu corpo, ao meu organismo e tendo muita paciência, porque você toma a quimioterapia num dia, eu, por exemplo, não me dava reações imediatamente. Ao longo da semana, entre o 7º e o 14º dia, eram os piores. E cada medicação atua num momento, e os momentos em que era mais pesado para mim era um período depois de 2 semanas da químio, aí realmente eu ficava muito debilitada, chegava a ter sensações de desmaio, era uma fraqueza absurda, rigidez muscular, fora náuseas, diarreia, afta. Era muita coisa contra, sabe, gente? Mas eu falo que se você conseguir suportar a quimioterapia, você até consegue vencer um câncer. Mas primeiro você precisa suportar uma quimioterapia. E não é só o suportar no seu organismo, mas é suportar principalmente o seu psicológico. O seu psicológico precisa estar muito fortalecido para que você não desista, né? Existem fases do tratamento em que as pessoas realmente desistem, em que é muito difícil aguentar e manter o bom humor e manter a fé, é bem difícil mesmo, é uma prova de fogo, mas gente, é preciso crer, é preciso crer e querer, né? Um querer genuíno. E quando você acredita, quando você tem fé, você consegue forças para suportar tudo isso. Bom, passado as químios, eu fui para cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia, minha mastectomia em janeiro de 2020. Foi uma cirurgia tranquila, deu tudo certo. E eu confesso que, assim, logo em seguida, a primeira vez que eu me vi sem o curativo na mama foi realmente impactante. É uma cirurgia grande, ela vem desde daqui até aqui. E eu me choquei de verdade quando eu me vi no espelho, sabe? Aquela sensação tipo, nossa, isso tá acontecendo mesmo comigo. Mas foi por poucos minutos, porque em seguida eu já recobrei a minha positividade e falei, cara, você tá reclamando de quê? Você tá chorando por quê? Você sabia que a cirurgia ia ser assim, você sabia que essa cirurgia era necessária, era pro seu bem. Correu tudo certo, sua cirurgia foi um sucesso, você tá tendo uma boa recuperação, você não tem do que reclamar. Você tá tendo chances de se tratar, você vai ficar bem. E aí, esse peso, esse drama de se ver ali sem mama passou
E eu também fiquei pensando muito em outros casos que eu conheci, que tiveram esse câncer de mama em outra época. Não tinha reconstrução, né? Era um buraco, era realmente assim, uma mutilação. Hoje a gente tá no céu, eu falo que a gente tá no céu, a gente só tem a agradecer. Porque existe uma lei que obriga que você tenha direito à sua reconstrução. Isso já é um avanço, gente. A gente tem muito tratamento, a gente tem por lei a reconstrução da mama, a simetrização das mamas, né? Então, eu já saí da cirurgia com um expansor mamário. Ó, essa aqui é a minha cirurgia. Eu não tenho o bico do seio. Eu tinha essa tatuagem aqui, mas com a cirurgia ela desceu, ficou um pouco menor. E aqui tem uma válvula que vai enchendo e depois é feita a reconstrução e é colocada uma prótese de silicone definitiva. Então, assim, são vários processos, é bem demorado o tratamento, é algo bem radical, difícil mesmo de suportar, mas existe esperança. Bom, depois da cirurgia eu tive que começar tratamento hormonal, que é um comprimido e uma aplicação na barriga para bloquear os hormônios, porque como eu disse, esse câncer se alimenta de hormônio, então a gente não pode deixar os hormônios alimentar ele e que ele volte, sabe? Então por isso eu estou na menopausa induzida. Bom, o tratamento da menopausa induzida ele é muito dolorido também. Eu não imaginava que seria tão difícil. Eu achei que depois das quimioterapias eu ia ficar de boa, mas não. O tratamento hormonal ele mexe muito com o corpo da mulher. Eu tive muitas dores nas articulações, nas mãos, tive neuropatia pela quimio, que é a falta de sensibilidade na ponta dos dedos, eu não sinto os dedos. Eu tive que operar a síndrome do túnel do carpo. Então, assim, foram vários efeitos colaterais que hoje eu preciso lutar contra para poder ter uma vida mais autônoma. Mas eu tô aqui, tô conversando com vocês, tô contando a minha história, tô aqui com um sorriso, feliz de poder estar dividindo e quero muito falar para vocês de que existe esperança. Hoje, o propósito da minha vida é falar sobre o tratamento do câncer com mais leveza, com mais esperança. É isso que eu sempre pensei em passar depois que eu tive meus filhos. Acho que é essa a mensagem. A gente pode ter mais esperança, a gente pode ser mais positivo, a gente tem muitos recursos, sabe? As pessoas ainda se assustam, se abalam muito, mas, gente, infelizmente as estatísticas das pessoas que vão desenvolver câncer, vários tipos de câncer, elas são absurdas. Se vocês tiverem curiosidade, entrem no site do INCA, pesquisem na internet, vocês vão ver que é muito caso de câncer, todos os cânceres, né? Lógico que na mulher a incidência maior é do câncer de mama e no homem é o câncer da próstata. E a porcentagem dessa doença ser por genético é muito menor, é muito pequeno, então os fatores externos influenciam demais. Mais um motivo para que a gente cuide melhor da nossa saúde, cuide melhor do nosso bem-estar físico. Eu quero falar também que eu consegui passar pelo tratamento do câncer e ainda assim ser uma pessoa feliz. Eu consegui ser uma mulher produtiva. Eu participei de um trabalho muito interessante que o Hospital AC Camargo ofereceu, que é o Projeto Oncosuperação. O Projeto Oncosuperação, ele passa apoio emocional e cognitivo às mulheres em tratamento de câncer, que foi um suporte que eu tive excelente para minha vida. E esse trabalho alavancou algumas outras áreas da minha vida. Eu consegui abrir uma loja online, uma loja de roupas online, a Zen Neurose Moda Fit. Eu tenho um canal também no YouTube, tenho um Instagram onde eu divido também a minha experiência e tenho um novo projeto que chama Por Nós Mesmas, que é um projeto que vai levar... a gente quer promover a autoestima e
uma reconexão com a autoimagem da mulher que passa pela mastectomia, pela quimioterapia, de que depois de tudo isso a mulher ainda consiga se sentir bela, se amar, né? Ter autoestima. Então é isso, o câncer ele é ruim, ele é difícil de enfrentar, mas Deus é maior e a nossa força tem que ser maior. E hoje eu vejo como essa doença tem sido um presente na minha vida, por ter me ensinado muitas coisas, por ter me apresentado muitas pessoas tão e mais fortes do que eu, pessoas as quais me inspiram, e são várias. Eu tive o prazer de conhecer várias outras mulheres que enfrentam o câncer de mama, cada uma com a sua história, histórias belíssimas, histórias de superação, histórias de força. E o que eu quero dizer também é que o mais importante, se você, mulher, já tem esse diagnóstico, batalhe, lute para você vencer, porque é possível. E para vocês, mulheres que nunca tiveram, vocês precisam diminuir o risco, cuidando da alimentação, cuidando da saúde. Não se esqueçam que é preciso estar a um passo à frente do inimigo. Procurem os seus médicos, façam o seu check-up, fazer o seu autoexame e se prevenir, tá ok? Vou pedir também para que vocês sigam o Por Nós Mesmas, que é um trabalho muito bonito, é um ensaio fotográfico com mulheres que passaram pelo câncer de mama e que querem dar aquela levantada na autoestima, querem se ver belas e bonitas novamente depois de todo esse tratamento pesado. Eu tenho o canal Zen Neurose, em que eu divido não só a minha história do câncer, mas também eu gosto de passar positividade, falar sobre bem-estar, sobre saúde, motivar para que você mantenha as suas atividades físicas. Fico à disposição para responder qualquer pergunta. Muito obrigada. Tamo junto.